Vendeu o veículo e ele não foi transferido, saiba que você vai ter soluções práticas de como resolver esse problema por meio desse vídeo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Toda semana eu recebo no escritório alguém que me chega com algum tipo de situação como essa, que financiou o veículo no nome para terceiro, que tem um veículo quitado e entregou numa concessionária, ou entregou para um particular numa compra e venda, e essa compra e venda não foi concretizada, não foi havido transferido o veículo, começou a chegar várias multas, começou a chegar indenizações para pagar de acidente de trânsito. Então a gente vai ver aqui no vídeo de hoje soluções práticas. Por que isso ocorre? Quais são os riscos? Quais são as soluções? Como você deve fazer a compra e venda particular? Situações com o veículo financiado e vendido, né? Aquela pessoa que empresta o nome. Veículo entregue à empresa, por exemplo, você for retirar um veículo novo, deu o seu como entrada, e aí a empresa vai e vende para outra pessoa, essa outra pessoa não transfere. E também o caso do veículo vendido para desconhecido, onde você não sabe nem para quem vendeu. Como você vai solucionar esses problemas? Fica aqui comigo no vídeo que a gente vai ver todos os detalhes desse tipo de situação. Antes da gente iniciar, para você que é novo e não me conhece, eu sou Eduardo Gomes, advogado especializado em direito de trânsito. Nosso escritório atua em todo o Brasil. Sou especialista em direito do consumidor também, além do direito de trânsito. Sou professor de direito, tenho 6 pós-graduações e dezenas de cursos através da minha área e atualmente sou vice-presidente da Comissão de Trânsito e Transporte também do Estado de Rondônia. Então, essa é uma breve apresentação minha e vamos para o nosso vídeo. Bom, como é que funciona a compra e a venda de veículos para terceiros? Ele não é um procedimento informal. Existe na legislação requisitos formais que você deve observar, entretanto, boa parte das pessoas não observam. Primeiro, ambos possuem obrigações e deveres, tanto o comprador como o vendedor. A obrigação do comprador é transferir o veículo no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em infração de trânsito média, com a penalidade de multa. Então, ele tem 30 dias após no momento que ele compra o veículo para transferir o veículo para ele. Se ele não transferir nesse prazo de 30 dias, quando ele for fazer isso, é lavrado esse auto de infração no artigo 233. Obrigação do vendedor. Quando o vendedor vende o veículo para esse terceiro, ele tem que realizar o comunicado de venda no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilidade solidária impostas. Então, o que acontece? Se o comprador começa a fazer várias multas ali e o vendedor ele não realizou o comunicado de venda nesse prazo, ele vai ser solidariamente responsabilizado junto com o comprador em razão dessas multas. Então, ele vai acabar respondendo em conjunto. Agora, a gente viu por que isso acontece, né? O vendedor não cumpre sua obrigação e o comprador também não cumpre sua obrigação. Só que tem uns riscos que você tem que se atentar. Você não pode deixar esse problema aqui piorar, porque olha o que acontece. É um caso, primeiramente, de extrema urgência. Ficar inerte pode destruir completamente sua vida. Tem cliente que me chega aqui que fala, vou tentar resolver na conversa. Cara, sinceramente, a pessoa não transferiu depois de um tempão. Vai transferir depois dessa tua conversa, sabe se tu já conversou 10, 15 vezes. Então, não vai resolver. Só que aí está agravando o problema. Enquanto está acontecendo isso, está gerando IPVA, está gerando licenciamento, está gerando débitos de multas que você não cometeu e mais. Tem multas que, por mais que outra pessoa esteja na condição do veículo, é o proprietário que vai receber a pontuação. Por exemplo, problemas com licenciamento. 7 pontos na habilitação. Vai para o proprietário, não vai para o condutor, por mais que o condutor seja outra pessoa. Problemas com equipamentos obrigatórios no veículo. Então, se faltar ali um retrovisor, é obrigação do proprietário providenciar e regularizar a propriedade. Então, a pontuação também vai para o proprietário. Então, tem outras pontuações aí que são sempre do proprietário. Tem pontuações que você não faz indicação de condutor, porque a outra pessoa não quer transferir para ela. Vem multa e decorrente dessas multas você não vai pagar essas multas. E aí o que acontece? Dívida ativa, mais protesto pelo Estado. Então, tu começa a ter problema aí até para se aposentar, problemas para assumir concursos, problemas aí para participar de licitação se você for empresário. E aí corre um risco, inclusive, de uma ação de execução fiscal do Estado contra você, bloqueando suas contas bancárias para pagar esse valor, penhoras dos seus bens, suspensão da habilitação no processo judicial, entre outros problemas.
pagamento de indenização por sinistros. O teu nome não foi retirado do veículo. Se outra pessoa comete um acidente, tu pode ser cobrado como proprietário porque tu está com o nome no veículo a pagar essa indenização. E aí você vai ter uma dor de cabeça na justiça, ter gasto com advogado, pode ser condenado a pagar esse valor se você não tiver as provas adequadas. Olha a dor de cabeça que é isso aqui e você fica enrolando. Se tá com um problema desse, é para ter resolvido isso aqui para ontem. Não é para ficar de conversinha com o cara que fica prometendo lá que vai transferir, ou que ele está sem dinheiro, ou que ele já passou essa motocicleta para uma outra pessoa, ou que ele vai deixar para depois. Não é para ficar de conversa, isso aqui é para resolver de forma categórica. É teu nome que está em jogo. Às vezes até a tua profissão. Investigação criminal pelas autoridades, né? Então, tipo assim, passou num acidente ali, fez uma omissão de socorro, não prestou socorro, fugiu do local. A partir do momento que puxar a placa, vai estar o nome de quem? Seu nome. Se esse veículo está envolvido num tráfico de drogas e não tem ali a abordagem, vai estar o nome de quem nessa investigação? Seu nome. Então, cuidado com isso aí, tá? Por isso está negritado ali em cima, é um caso de extrema urgência. E outras consequências jurídicas, ansiedade, né? Estresse, perda de emprego, se você for motorista, vai perder a tua habilitação, tu é demitido. Não conseguir assumir algum concurso, tem concurso da área da segurança pública, até mesmo para promoções depois também. Os militares, quando já estão engajados ali e vão ser promovidos, é investigado toda a vida. E também eu já vi aqui no escritório casamento quase terminar por causa desse problema, porque a esposa não aguentava mais o tanto de compromissos financeiros ali que estava sendo jogados ali, né, no lixo por causa de multas que era recebida do nome do antigo proprietário, que era o marido dela. Mas a gente conseguiu resolver. Mas não é fácil, né? Você passar por uma crise de um casamento, passar por tudo isso aqui, crise da tua carreira, por simplesmente não ter feito a compra e venda corretamente como deveria ser feita. E mais, você ficar enrolando para resolver um processo desse. Tá, Eduardo? Então a gente já viu então a origem do problema, quais são as consequências se eu não agir e que medidas jurídicas eu devo adotar. Primeiro, você tem que ter algumas provas que comprovam essa venda. Que tipos de prova você pode ter? O DUT, o ATPV, com reconhecimento da firma, que aí você vai lá no cartório, autentica a tua assinatura, já demonstra a data da venda, e aí você pode demonstrar que a partir daquela data você não tem nada a ver com isso. Documento que comprove a venda, então, qualquer outro documento que comprove a compra e venda é interessante, principalmente porque já teve um caso de um cliente aqui que ele não tinha o DUT. Só que a gente fez uma diligência no cartório e o cartório tinha registrado o nome do comprador. E aí a gente conseguiu transferir para esse comprador por meio de uma ação judicial. Ele já tinha falecido. Então, nunca seria feito se não fosse por ação judicial. Contrato de compra e venda, também é interessante. Procuração emitida para o comprador. Isso aqui acontece muito quando você entrega seu veículo para concessionária, para garagem, para revenda, né? Você pede a procuração e aí você traz a procuração para eles cuidarem desse veículo. Conversas nas redes sociais, tentando resolver isso aqui, também é interessante. Testemunhos que estão presenciado a negociação. Notificação extrajudicial, você pode notificar com carta, ou no cartório, ou eletronicamente, para a pessoa regularizar, senão você vai entrar com uma ação judicial, é um aviso para ela. Recibo de pagamento, demonstrando que você recebeu o dinheiro referente àquele veículo em determinado ano. Boletim de ocorrência, mas o bloqueio do veículo também pode ser utilizado como prova, mas não é a prova principal, tá? Informações básicas do comprador. Para você entrar com o processo, você precisa ter um CPF, CNPJ, o nome do comprador, alguma coisa que permita você ingressar com a ação de transferência compulsória desse veículo. E outras provas documentais ou audiovisuais que você possa ter. Então, tem outras provas aí que no meio de uma conversa, no meio de uma consultoria jurídica, você consegue desenvolver com um advogado por meio de uma investigação e preparar para uma ação judicial de transferência do veículo. Então, você tem que ter alguma prova para entrar com um processo judicial. Você não consegue entrar sem prova alguma. Se você não tiver prova alguma, aí você vai ter que produzir essas provas e tem meios para isso. É um trabalho bem mais técnico, é um trabalho que vai demandar um pouco mais de esforço, mas tem possíveis soluções, mesmo que você não tenha nenhuma prova. Então, o que acontece aqui? Se você está com multas, está com débitos, já teve habilitação suspensa,
tu vai ter que entrar com uma ação judicial para transferir esse veículo junto com os débitos e pedir também uma liminar para suspender os efeitos dessas coisas indevidas contra você. Para suspender o efeito da suspensão da habilitação e reativar a habilitação, suspender o protesto, suspender as cobranças. Então, você pode entrar com essa ação judicial nesse sentido para buscar transferir esse veículo de forma obrigatória, de forma forçada, compulsória, para o comprador que se omitiu em realizar essa transferência e reconhecer a venda, com o objetivo de retirar aquelas multas que não foram cometidas por você, aquelas pontuações que não foram cometidas por você. Porque se você só comunicar a venda no administrativo, tudo que ele fez continua solidário com você, que nem eu disse. Até a comunicação da venda, você vai responder em conjunto. Então, tipo assim, se tem 10 mil de débito, você só comunicou a venda atrasado, esses 10 mil de débito continuam contigo, até você entrar com a ação judicial e discutir se esses 10 mil você tem que pagar ou a outra pessoa. Então, o ideal, se você já atrasou, né, e está com esse problema, é ingressar com a ação judicial. É o caminho mais adequado. Vamos ver algumas decisões judiciais em casos parecidos como esse. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decisão do ano de 2023. A parte autora vendeu o veículo para uma empresa e após a revenda, ou seja, a garagem, o concessionário passou para outra pessoa, né, o novo comprador, não houve transferência, além de débitos e multas no nome da autora ficaram vinculados a ela, né, sendo que ela não tinha mais esse veículo. Decisão judicial. A decisão de Minas Gerais foi no sentido de retirar o veículo do nome da autora e a empresa foi condenada a pagar os débitos e multas, além de indenizar a autora no pagamento de R$5.000 por danos morais. Agora um detalhe aqui, ó, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2021. O antigo proprietário registrou ocorrência de furto de veículo vendido e não transferido para forçar o comprador a pagamento dos débitos do veículo e o cumprimento das obrigações, que seria a transferência. O antigo proprietário foi condenado ao pagamento de R$5.000 pela falsa comunicação de crime. Gente, eu vou dar para vocês aqui uma dica no seguinte sentido. O boletim de ocorrência aí pode ser registrado, porque o comprador não transferiu, pode ser registrado. Só que vai ser um boletim de ocorrência não criminal. Mas o que eu vejo e o que me chega muito? Eduardo, posso registrar o boletim de ocorrência como furto ou roubo para entrar uma restrição lá e aí o cara separado e o veículo ser removido? Gente, não faz isso. Primeiro, que você está cometendo falsa comunicação de crime. Segundo, que você vai pagar dano moral para a outra pessoa quando não for parada. Porque no momento que a PRF, a PM parar, ela vai ser tratada como bandido, né? Um suspeito desse roubo, desse furto, sem nem saber. E por culpa sua também, porque você deveria ter feito comunicado de venda, e tu é responsável também desse problema que está acontecendo. E aí, quando for esclarecido esse problema, primeiro, tu vai sofrer um processo criminal pela falsa comunicação de crime, e segundo, tu ainda vai pagar indenização pela falsa comunicação de crime, como aconteceu nesse caso aqui. Se algum profissional te falar para registrar boletim de ocorrência como furto ou roubo, fuja desse profissional, é a primeira coisa que eu vou te falar. Segundo, não seja corrupto, assuma as suas responsabilidades. Se você errou, você viu nesse vídeo que tem meio de solucionar o problema. E não é mentindo no processo. Se você mentir no processo, você complica a situação ainda mais para você. Tá, a gente viu até agora compra e venda com veículo quitado, que não tem embaraço, que não tem alienação, não tem nada. Mas acontece muito também com veículo financiado. Vamos ver um exemplo. Exemplo de caso que chega bastante aqui no escritório. O Orochimaru emprestou um nome para o Naruto retirar um veículo financiado. Então, ele tinha um acordo ali que o Naruto iria pagar o financiamento, mas não cumpriu. Além de fazer várias infrações de trânsito. Agora o Orochimaru, que emprestou o nome, está com o nome sujo por débitos no banco, além de receber multas e pontos na habilitação. E agora? Primeiro, não dá para transferir, né, um veículo alienado, um financiamento. Primeira coisa, que nome não se empresta, mas se você emprestou, não quer dizer que seja o fim do mundo. Tem soluções jurídicas para isso, mas o caso é um pouco complicado e tem alguns possíveis caminhos. Primeiro, uma ação de obrigação de fazer, a finalidade de obrigar a parte contrária a pagar o financiamento, os débitos e transferir as pontuações. Então, se você tem um acordo verbal e você tem como comprovar isso, ou até mesmo um acordo escrito, essa pessoa que fez você emprestar o nome e ela se comprometeu a pagar, ela pode ser forçada judicialmente a pagar esses débitos
te pagar também danos morais, se você teve o nome negativado, e também a transferir as pontuações para ela. Só não vai conseguir transferir o veículo. E segundo, existe um outro caminho, que é a rescisão do contrato firmado entre vocês, com a finalidade de retomar o veículo. Se vocês fizeram um contrato e colocaram lá que teria a restituição desse veículo, caso não arque com o pagamento com a financeira, né, do empréstimo, do financiamento, você tem a possibilidade de exercer as cláusulas e rescindir o acordo entre vocês, fazendo a retomada do veículo nesse sentido. Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado aí a medida judicial adequada, até porque casos envolvendo veículo financiado não são fáceis, mas a gente já teve aqui procedências no escritório, a gente já ganhou processo nesse sentido, só que precisa de uma análise bem detalhada. Beleza, e também tem um outro problema, né? E se o veículo foi vendido para um desconhecido, né? Não tem nada. A pessoa entregou de boca, viu a pessoa pela primeira vez, foi amor à primeira vista e entregou. Vendeu e tchau. Exemplo de caso. O Goku anunciou na internet uma motocicleta. Encontrou pessoalmente o comprador, foi pago em dinheiro, em espécie, não foi Pix, então não tem nem os dados. Não sabe nada sobre o comprador, não fez contrato, não possui nenhum documento sobre a venda ou testemunha. Simplesmente foi lá, entregou, fez do jeito que tinha que fazer, pensou mais no dinheiro e aí se lascou. Tem alguma forma de solução do problema? Tem, e é mais complicado ainda. Mas não é o fim do mundo. Existem soluções sim. Primeiro, você pode bloquear administrativamente o veículo, uma investigação defensiva para descobrir aonde esse veículo está, diligências defensivas também, para encontrar, por exemplo, tem multa com abordagem? Por exemplo, foi abordado usando o celular? Se tiver, show de bola. Está identificado na multa, você já identifica o CPF e o nome da pessoa. Existe meio de você descobrir, de investigar onde essa pessoa reside para entrar com ação judicial contra ela. E ela, na justiça, né, ela vai reconhecer que ela comprou esse veículo, ela vai falar que ela comprou, ela não vai querer perder esse veículo. Então, você consegue aí comprovar, por meio de uma confissão, muitas vezes, até mesmo essa transferência aí e produzir provas no meio do processo. E quarto, você, se não conseguir prova nenhuma, você tem a ação de renúncia de veículo ou a ação declaratória de inexistência de propriedade do veículo para renunciar ao veículo do seu nome, renunciar à propriedade, retira do seu nome, mais o pedido de bloqueio e renajude para localizar aonde está esse veículo com a finalidade de que a pessoa transfira. Essa ação é um pouco complicada, porque nem todos os estados aceitam ela, porque o Detran informa que o veículo não pode ficar sem nome, mas é uma possibilidade, a depender do estado, e aqui você vai precisar de um profissional bem experiente para instruir esse tipo de ação. Não é qualquer tipo de profissional que tenha conhecimento a respeito. Então, é uma ação bem complicada, uma ação bem técnica, mas você precisa analisar se é o caminho adequado ou o único caminho que você teria, para você não ficar respondendo débito a vida inteira em razão desse erro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço se você ficou até aqui comigo. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de como funciona a questão do veículo vendido e não transferido, as possíveis soluções que você tem nos casos que o veículo já está quitado, quando você entrega para uma revenda, nos casos de financiamento, ou até mesmo no caso quando você não tem nenhuma prova. Se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para mandar aqui nos comentários. Eu busco responder todo mundo. Aqui na tela tem o WhatsApp do escritório também, se você precisar de alguma dúvida mais específica para tirar conosco. Siga as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook, o nosso site e também temos o nosso e-mail na tela. Se você gostou do conteúdo e te ajudou, ou você pode, primeiramente, colaborar comigo se inscrevendo no canal. Não se preocupe que eu não vou perturbar vocês de notificações, a gente só posta vídeos técnicos aqui, eu preciso estudar, preciso trazer conteúdo de qualidade para vocês, então isso demanda tempo. Então, a gente não vai ficar postando besteira toda hora aqui, te perturbando com notificação. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e, principalmente, comente o que você achou, quer dar uma sugestão de tema, quer deixar alguma dúvida, quer deixar alguma crítica, um elogio, algum comentário. Fica à vontade, eu leio tudo e espero ter contribuído com seus conhecimentos. E se você tem alguém que conheça, que tem esse problema, não esquece de caminhar o vídeo para essa pessoa, beleza? Nos vemos em breve nos próximos vídeos.